Dentro de instantes, o Atlético se reapresenta hoje à tarde, o Gabriel Marques está na porta da Cidade do Galo, daqui a pouco vamos falar do Cruzeiro, que também já voltou aos trabalhos hoje, vamos falar de tudo isso. Deixa eu dar uma boa tarde para o Gabriel Marques aqui, que vai acompanhar também a chegada dos jogadores, depois desse período de férias aí dos jogadores atleticanos. Fora isso, Gabriel, tem alguma novidade? O torcedor do Atlético pode, de repente, ter alguma surpresa nessa segunda-feira ou não, Gabriel? Boa tarde. Boa tarde para você, HG. Boa tarde para todo mundo ligado na tela da Band. Surpresa extremamente improvável. Ficaria surpreso, na verdade, até chegasse alguns torcedores, porque na porta da Cidade do Galo não tem absolutamente ninguém. A reapresentação está marcada, os jogadores têm que estar aqui na Cidade do Galo até às 3 da tarde. O Léo Duarte, que é a única contratação do Atlético nesta janela de meio de ano, anunciada até o momento, ele já esteve aqui na manhã de hoje, já passou por exames, depois se reapresenta na parte da tarde também. Ele que é o único reforço anunciado pelo Atlético e é muito improvável que outro reforço seja anunciado ainda nessa tarde de segunda-feira. Bom, o Cruzeiro também se reapresentou hoje, HG, o treino foi de manhã na Toca da Raposa e aí também teve o primeiro treino de Gabriel Rojas, a única contratação anunciada pelo Cruzeiro nesta janela também. Ele que inclusive faz aniversário hoje, então já chegou fazendo aniversário e treinou de manhã lá na Toca da Raposa. Agora de tarde tem treino aqui na Cidade do Galo, na verdade avaliação médica. E a partir de amanhã, HG, treino em 2 períodos, tanto na terça, na quarta-feira, na quinta-feira vai ser só no período da manhã, mas sexta-feira volta então os treinos em 2 períodos na Cidade do Galo, enquanto o clube se prepara para esta volta, Afinal de contas, o Atlético não vai demorar mais ou menos uns 30 dias até poder voltar ao gramado, ter uma partida oficial, expectativa de ter um amistoso, um jogo-treino ainda marcado aqui no CT do Atlético, para poder o pessoal voltar, tá na ponta dos cascos, mas, sinceramente, a possibilidade de surpresa hoje aqui na Cidade do Galo é praticamente zero. Então vamos esperar, vai aí só mesmo o Léo Duarte chegando de carro. Você estava aí na ansiedade de alguma movimentação. Imagino que você tenha tentado buscar alguma informação de negociação, mas zero. Nada porque está parado ou nada porque você não conseguiu informação? Não, HG, o torcedor do Atlético vai ter que ter uma paciência, porque se você olhar todos os clubes da Série A, não é novidade para ninguém esse momento que o Atlético está vivendo. O Atlético trouxe um reforço, o Cruzeiro trouxe um reforço. Dos 20 clubes da Série A, 10 contrataram. E os outros 10 não contrataram ninguém. Não quer dizer que não vai chegar reforço. Mas é que o momento do mercado, gente, é esse. Está todo mundo focado na Copa do Mundo. E eu conversei com pessoas ligadas do Atlético que me falaram isso. Falaram, olha, o mercado não está aquecido agora. Por quê? Porque está se esperando. Muitos jogadores estão naquela expectativa para ver o que vai acontecer na Copa do Mundo. Porque todo mundo quer Europa, gente. Não adianta. O jogador, por mais que ele esteja aqui na Sul-Americana, ele quer a Europa. Ele fica esperando para ver, olha, teve uma definição lá, fulano de tal saiu de tal clube da Europa, outro, então vamos buscar alguém, vai vir aqui. Então o cara não quer apalavrar, não quer assumir nenhum tipo de compromisso agora. Então a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência, lembrando que a janela só vai abrir no dia 20 de julho, vai até o dia 11 de setembro, A Atlético volta hoje, vai ter um mês para poder o Barba treinar. Eu acho que isso é importante para o torcedor ver que o Barba, quando teve tempo para treinar, e em 2 momentos do Campeonato Brasileiro, ele teve uma semana de treino e quando aconteceu isso, o time foi bem. Então, eu acho que um dos pontos é esse, é tentar acertar o que ele tem em casa. E, claro, a expectativa. Eu acredito que o Atlético vai contratar. Eu acredito que o Léo Duarte foi o primeiro. Eu acho que vem aí pelo menos mais 4 reforços. Mas isso sou eu. Eu ainda confio e acredito. Porque se não fizer isso, a gente sabe que o Atlético não vai sair de onde está. Agora, todos os clubes passam pelo mesmo momento. Tem que ter paciência. O atleta está trabalhando? Tá. Eu até conversei e te falei semana passada. Eu conversei com o professor do Atlético, estava me explicando. Tem 7 pessoas envolvidas na janela do Atlético hoje, que estão trabalhando. Paulo Brax, Pedro Daniel, o próprio Barba. E aí você tem o Pedro Piccioni, que é o gerente que comanda o SIGA. Aí você tem o Rafael Barros, o João Higino, que mexe com a questão de mercado, e o Léo Sade Freire, que mexe com a questão de dados estatísticos. São 7 pessoas que estão monitorando, mapeando o mercado. Lembrando que o Atlético busca reforço, oportunidade de mercado, que não tem que investir o dinheiro para poder trazer. Então também não é uma situação fácil, isso também dificulta mais ainda. Mas está trabalhando e eu acho que vai ter que ter muita paciência. O torcedor vai ter que ter paciência, não tem outra solução. O que a gente estava falando lá, senhores, é que o mercado, a janela não está aberta. Movimentações eu acho que estão mais sendo feitas agora para saídas. Óbvio que estão olhando para a chegada, mas a janela não está aberta. Tem ninguém contratando no Brasil.
Nossa, que então mais triste. Mas é você porque tá é meio triste. desanimado. Eu tô muito preocupado com o Atlético, de verdade. Porque tem alguns jogadores que a gente já sabe que não vão ter sequência no Atlético. Isso aí já era mostrado antes da parada para a Copa. A gente já via essa movimentação do Atlético. Como que vai ficar a situação do Igor Gomes? Qual é a real situação do Igor Gomes? Vai arrumar realmente um clube para ele? Ou vai simplesmente pegar e falar assim, não, agora o Barba decidiu, teve uma conversa com ele vai ser reintegrado, ele vai voltar a fazer parte dos movimentos do Atlético. O Renier, que estava um cara... Você não vê ali ele entrar no Atlético de verdade, ele não sente o Atlético. O Júnior Alonso já está indo embora, né? Então o Atlético perde um zagueiro pela esquerda. Que olha só, olha a situação. O Júnior Alonso não é um primor de zagueiro hoje. Ele já foi muito importante para o Atlético. Ele não é um primor. O Barba vai sentir muita falta dele, porque o Barba utilizou ele mesmo sabendo que ele não ficaria no Atlético. Então você vê, vai faltar um cara ali para jogar na esquerda, naquela posição que o Júnior Alonso fazia. O que vai ser? Aí eu te pergunto, o Dudu, ele também vinha de uma sequência assim, você joga no Sul-Americano, mas no Brasileirão não. Você é aproveitado na Sul-Americana em alguns jogos, mas no Brasileirão não. E acontece isso com outros atletas. O Scarpa estava vivendo esse tipo de situação. Ele era aquele jogador que entrava esporadicamente em alguns jogos. Teve jogos do Campeonato Brasileiro mesmo e da própria Sul-Americana que ele nem atuou, tendo ele como opção. Gente, é o Scarpa. O Scarpa, quando foi contratado, ele foi um cara para ser uma das soluções do Atlético e que não aconteceu. Os últimos meses do Scarpa são ruins. Aí o Scarpa machuca. Qual o futuro do Scarpa no Atlético? Então eu, nesse momento, nessa reapresentação pós-férias do Atlético, o último jogo foi lá no finalzinho de maio, né? Final de maio, né, Breno? 1º de junho, não? Junho. Enfim. Foi no dia do jogo Brasil e Panamá. Isso, então. Mas é muito tempo já. Então, assim, eu chego agora, nesse dia 22 de junho, com mais dúvidas que certezas sobre o Atlético. E é essa a minha preocupação. Sabe o que vão falar que você é? Diga. Da turma do quanto pior, melhor. Mas eu tô junto contigo nessa. Eu não falei nenhum absurdo aqui Eu- agora. não, porque quando eu falo, eu Ô, sei. Eltinho, pelo que amor, falei. assim, eu não tô dizendo que você falou absurdo, tanto é que eu concordo com tudo que você disse, cara. Pelo contrário, assim, eu acho que você tem 100% de razão. Porque o que me incomoda, e a gente falou sobre isso na rádio, e aí se a gente fizer o paralelo com o Cruzeiro, o que me incomoda no Atlético é que demoram demais. Demoram demais para tomar uma decisão, demoram demais para apontar caminhos. Para mim, o Atlético tinha que ter, pelo menos, deixado claro o que ele vai buscar, o que ele quer buscar, o que ele pretende fazer, ou definido saídas de jogadores que não estão ou não ficaram à disposição. O Atlético, vamos um pouquinho, que o Atlético não precisava estar com todo mundo já lá na Cidade do Galo. Até porque isso é quase impossível. A janela vai até o dia 3 de setembro. O Atlético pode contratar no decorrer da janela. O Atlético pode contratar lá no dia 31 de agosto. Nada impede que o Atlético faça isso. O grande ponto para mim é, cara, o Atlético não consegue traçar um planejamento para que a gente consiga enxergar que isso vai acontecer em algum momento. Há 2 semanas atrás a gente estava falando de Fred aqui, hoje a gente não sabe. Hoje o negócio deu uma esfriada total. Mas porque deu uma grande esfriada, né, Breno? Pois é, isso que eu falo. Aí a gente fica assim, qual a direção que o Atlético está? Porque de repente a gente estava falando de Fred, mas o Atlético trouxe um zagueiro para uma posição que não era carente. Isso. O Atlético hoje, o único reforço que o Atlético trouxe é para uma posição que o Atlético não necessita até o momento. Isso eu acho que é a grande preocupação do torcedor. E vai parar por aí? E se parar por aí? O Atlético não vai a lugar nenhum. Se parar por aí, não vai a lugar nenhum. Tem deficiências, tanto do ataque, do meio de campo, o primeiro volante, que até todo mundo continua insistindo e pedindo. Então eu acho que o torcedor tem que estar preocupado mesmo. Ter paciência, mas tem que estar preocupação também. Ô, HG, até nessa coisa que todos falaram com relação a mudanças de direcionamento, apesar do Elton ter apontado, jogadores muito sem espaço, eu tenho dúvidas se de fato esses jogadores, apesar de todos os sinais claros, porque se você não consegue um negócio, tá, para o Igor Gomes, não quer dizer que de repente ele voltou para os planos, mas ele vai ficar mais 6 meses, caso o Atlético, tô aqui levantando uma hipótese, tá? O Atlético aceita dispor do jogador, o Red Bull Bragantino neste momento já deu um passo para trás, né, com relação a isso. O Santos, que demonstrou, por exemplo, interesse no Scarpa, não demonstrou interesse no Igor Gomes. Tá, você não consegue fazer um negócio para o jogador. E aí? O jogador vai ficar 6 meses no Atlético sem ser utilizado?
Esse é o direcionamento. Não estou falando que teria problema. Teria problema você pensando na questão de uma folha, um jogador que está por ali. Então, eu tenho muita dúvida, eu não tenho informação se o Atlético, o cenário dos jogadores já estarem aqui hoje, esse é um cenário que é o ideal, mas nenhum clube consegue, tá? E aí nem o Palmeiras, nem o Flamengo, falando assim bem claramente para o torcedor atleticano, conseguem esse cenário. Mas é algo bem importante a gente pensar, falando até dos dois clubes, mas como a gente está falando de Atlético, assim, cara, se acontecerem as quatro chegadas que o Breno, que é o setorista, prospecta que possam acontecer, a maior parte do elenco vai ser esse elenco aí mesmo, do primeiro semestre. Não vão acontecer, não vai chegar um container com 10, 11 jogadores no Atlético. De jeito nenhum. O Atlético vai precisar tem um ano para terminar, mas eu imagino que as próximas 3 janelas do Atlético, pegando a de janeiro e a de julho do ano que vem, aí sim, o torcedor talvez vá voltar a ver um elenco mais fortificado, enfim, mas até nessa janela, pela questão que é o entrave financeiro do Atlético procurando oportunidades de mercado, mais de 70% do elenco atleticano vai ser o elenco do primeiro semestre. É aí onde o Breno fala muito bem, né? Vai ficar muito a cargo do que o Domingos consegue tirar. E outra, que é muito importante a gente lembrar. Claro que a gente sabe que o torcedor do Atlético está ligado nisso, mas é muito ruim, né? Essa questão de você ter uma parte dos jogadores lá, é muito ruim para o técnico atleticano aqui. Ter uma parte dos jogadores, exemplo, quando a gente olha Minda, Franco e também o Preciado, tá, ele hoje é um cara subutilizado, mas Alan Franco e Minda são bases do time principal do Atlético hoje. Esses caras estão na Copa, então é ruim para um técnico que já tem um elenco reduzido não poder contar com esses caras que estão servindo à seleção equatoriana. Eu entendo o torcedor atleticano, eu entendo o torcedor cruzeirense, vamos entrar no Cruzeiro agora, com respeito a uma ideia de que há uma certa morosidade atualmente dos dois departamentos de futebol com respeito a movimentações. Eu vou esperar um pouco, não vou queimar fosfato com isso agora não. Eu vou esperar um pouco mais, a janela abre só no mês que vem, e aí ela se estende. Eu sei que, a Copa daqui a pouco acaba e aí já tem que voltar com o jogador confirmado, né? E a janela se abre, obviamente, antes do término da Copa. Só que eu vou esperar, não vou queimar fosfato agora para cornetar não. Nem Paulo Brax com o seu departamento de futebol, nem Bruno Spindel com o seu departamento de futebol. Vou esperar mais um pouco para ver as movimentações, porque como ainda a janela não está aberta, eu acho que as movimentações estão acontecendo, mas sem a janela estar aberta, acho que a gente tende a ter poucas movimentações. Da torcida atleticana com saudades do Galão da Massa. Fala aí, Azeredo. Um abraço, boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Thiago. Um abraço pra você, quem tá ligado com a gente também no Rádio Esportes dessa segunda-feira. Acabou as férias, né, Thiago? Acabou o descanso agora. A turma vai pegar firme no batente lá no Atlético a partir das 3 da tarde. Daqui a pouquinho, portanto, a reapresentação do Galo na cidade do Galo, lá em Vespasiano. E aí, eu falei sobre novidades na apresentação, né, nessa reapresentação. Uma delas já trouxemos aqui, aliás, as duas, né? Mas em relação a Léo Duarte, né? O jogador veio até de carro para Belo Horizonte, realizou exames agora pela manhã. Pode ser que nessa reapresentação o Atlético já até oficialize a contratação, porque faltava essa questão dos exames para a assinatura de contrato também, Thiago. E a outra é uma novidade, mas que não deve permanecer por muito tempo por aqui. É o zagueiro Rômulo, ele que voltou de empréstimo do Sporting, não ficou por lá. O Atlético já busca no mercado uma nova oportunidade para o Rômulo. Pode ser por empréstimo, pode ser em definitivo, mas por enquanto, como tem contrato até o final de 2027, fica essa expectativa então pela reapresentação do jogador. Nós apuramos junto a até fontes ligadas ao atleta, ele tem contrato e por enquanto então se reapresentaria. Vamos ver à tarde se isso vai acontecer ou se o Atlético tem alguma novidade em relação ao Rômulo, que, repito, neste momento não faz parte dos planos do Atlético. Uma outra situação, Thiago, em relação às saídas, né? A gente já falou isso aqui também durante todo esse período de descanso, de férias dos jogadores. O Atlético pode ter de 2 a 3 saídas. O Igor Gomes, o Atlético já busca há algum tempo uma nova negociação para que o jogador possa seguir sua vida, já que tem contrato com o Galo até o final deste ano. Gustavo Scarpa também pode pintar alguma coisa, se pintar algo interessante para o Atlético, para o jogador, não será problema, o Atlético não vai segurar também essa situação. Então vamos aguardar, porque a partir de agora, Thiago, poderemos ter
novidades em relação a chegadas, mas também saídas no Atlético, porque vai começar a intertemporada às 3 da tarde. Exames hoje, amanhã, os jogadores já pegam firme em 2 períodos no batente na cidade do Galo, visando Copa do Brasil, visando também Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Por enquanto, Tiagão, dia 22 de julho, o retorno do Atlético aos jogos na Arena MRV contra o Bahia pelo Brasileirão, viu, Tiago? Ô, Ale Oliveira, o torcedor do Atlético pode estranhar, mas o Igor Gomes até agora não saiu, mas e o Scarpa? Faz parte de um fenômeno, um movimento, que eu te confesso até estranho, do mercado, muito parado no Brasil durante essa Copa do Mundo, e o Atlético obviamente não vai se desfazer de qualquer maneira, porque querendo ou não, os jogadores são patrimônios do clube. A gente não teve grandes movimentos ainda em termos de contratação, de chegada, de saída, né? Mas para todos os clubes, isso não é exclusividade do Atlético, não. Até porque, né, o Tiagão, é um jogo de xadrez, né? Você não pode fazer um movimento errado que você pode ter um prejuízo. Então você não pode ficar desesperado tentando oferecer o jogador, porque numa dessa você não faz uma boa negociação, né? E o Atlético sabe disso e os clubes também, então fica nesse jogo de espera até para sentir se pode conseguir um negócio de ocasião ou pode conseguir um melhor negócio, né? Por algum jogador que sai e que chega. Agora, no Atlético, uma coisa está muito ligada à outra, né? Você precisa fazer uma saída de alguns jogadores, esvaziar um pouco a folha, aliviar um pouco a folha de pagamento com a saída desses atletas para a chegada de outros, né? Então, claro, precisa ter cautela, precisa ter cuidado, ainda tem tempo, mas evidentemente que você tem as estratégias que tem que ser respeitadas. Quem der um passo ali precipitado, o Tiagão, pode sair no prejuízo, né? Pode custar caro, né, Ale? Ou um passo precipitado, um passo mal dado nesse momento, meio de temporada, né? Muita coisa pra acontecer.